Começa a julgar se Jair Bolsonaro vai ser réu por tentativa de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República afirma que o ex-presidente era o chefe do golpe. O ministro Alexandre de Moraes relata ataques em série contra a democracia. O advogado diz que não se achou absolutamente nada contra Bolsonaro. Nossos repórteres mostram as acusações e a defesa dos 8 denunciados. Veja também o acordo de cessar-fogo parcial entre Ucrânia e Rússia. E a repercussão da inclusão de um jornalista num grupo de mensagens militares secretas dos... A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. O dia amanheceu com a segurança reforçada no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único denunciado a acompanhar pessoalmente o julgamento. Sentou na primeira fila. E às 9h46, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão. Em pouco menos de meia hora, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório da denúncia contra o núcleo crucial da organização criminosa que atuou, de acordo com a PGR, de forma lesiva contra a ordem democrática. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. Em seguida, o Procurador-Geral da República apresentou os argumentos da denúncia contra o grupo. Paulo Gonet destacou que o grupo formou uma organização criminosa com o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. O PGR listou em detalhes e em ordem cronológica todos os acontecimentos que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023. Entre eles, os ataques de Bolsonaro às urnas, a reunião ministerial de 2022, quando se falou sobre o uso da força, os acampamentos em frente aos quartéis e operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição para dificultar o acesso de eleitores de Lula às urnas. Gonet também lembrou o plano chamado de Punhal Verde e Amarelo. As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado. Depois foi a vez dos advogados de defesa falarem, um de cada vez, seguindo a ordem alfabética dos denunciados. Com exceção do advogado do delator, tenente-coronel Mauro Cid, todos negaram a participação dos clientes nos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República e disseram que não há provas suficientes para sustentar a acusação. A maioria afirmou que a delação de Mauro Cid não tem validade e que não teve acesso à íntegra das provas reunidas no processo. O primeiro foi o do ex-diretor-geral da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto negou a existência de uma ABIN paralela para sustentar a trama golpista e disse que o delator Mauro Cid não deu relevo à participação de Ramagem na organização. São indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto e nada mais. Depois falou o advogado do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Demóstenes Torres afirmou que a denúncia não aponta de que forma o almirante teria contribuído para os ataques golpistas de janeiro. Apontou o que seriam contradições da PGR ao responsabilizar o cliente e deixar de fora os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica ao dizer que os 3 estiveram juntos em reuniões.
e pediu a rejeição da denúncia. Precisa ter um mínimo de lastro probatório. Um mínimo. Um fato típico, ele é composto, na teoria mais simples, que é ensinada em todas as faculdades, por uma conduta e um resultado, ainda que seja uma tentativa. Mas tem que ter um nexo causal, tem que ter uma ligação, e não há nenhuma ligação, não só nesses crimes, mas nos demais também. O terceiro advogado a falar foi o do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Elmar Novak afirmou que a denúncia é inepta e cheia de falsas acusações. A defesa contestou ainda a importância de uma minuta de um decreto de estado de defesa. A chamada minuta golpista foi encontrada na casa de Torres e afirmou que um texto semelhante já circulava pela internet. Há uma minuta totalmente absurda, qualquer um que lê chega a essa conclusão. Uma minuta absurda, apócrifa, encontrada na casa do ex-ministro. Uma minuta que não tem valor jurídico algum, que circulava livremente, inclusive sendo distribuída para diversas autoridades. O advogado do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse que não há provas contra ele. Matheus Maier Milanês disse que o cliente não visitou os acampamentos nos quartéis e que não há, na delação premiada de Mauro Cid, nenhuma menção à participação de Heleno em planos golpistas. Segundo a defesa, a Procuradoria buscou provas para tentar incluir Augusto Heleno na acusação. Ele não está em nenhuma reunião a ser tratada diretamente sobre esse assunto. Não fala abertamente sobre isso. 2. Não tem uma sequer mensagem de texto dele, áudio, conversa que o seja, abordando esse assunto para qualquer investigado, testemunha ou que o valha. 3. Sequer é mencionado na alegada trama golpista e até esquecido, com todas as vênias, na sustentação oral. O advogado de Jair Bolsonaro afirmou que nenhum presidente foi mais investigado na história, que nenhum documento prova a participação do ex-presidente na trama golpista e que não é possível dizer que ele foi o líder de uma organização criminosa. Segundo Celso Sanches Vilardi, Bolsonaro não tem relação com o plano Punhal Verde-Amarelo para matar autoridades e disse que a defesa não teve acesso a toda a investigação policial. Eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano Punhal Verde-Amarelo. Há uma reunião, seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. O advogado de Bolsonaro questionou a validade da delação de Mauro Cid. Disse que o ex-ajudante de ordens rompeu o acordo e foi chamado a novos depoimentos à Polícia Federal. Celso Vilardi afirmou que o caso deveria ser julgado no plenário do STF e voltou a negar a participação do ex-presidente numa organização criminosa. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. O advogado de Mauro Cid preferiu lembrar o papel de delator do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. César Bittencourt disse que o militar contribuiu para as investigações e que, por isso, o STF não deve receber a denúncia contra ele. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. E dessa forma, o relator Cid se desincumbiu, buscou cumprir a sua missão. Andreu Fernandes Farias, o advogado do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, chamou de ilação o trecho da denúncia que trata da reunião do general com os então comandantes das forças no dia 14 de dezembro de 2022, em que, segundo a acusação, Paulo Nogueira pressionou os militares a aderir ao golpe. Como é que ele integrava uma organização criminosa que buscava dar golpe de Estado, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Como que ele fazia parte, ministro Dino, dessa organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada?
se ele era totalmente contra golpe de Estado, se ele temia que uma doideira fosse assinada. O último advogado a falar foi o de Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição. Ele está preso desde 14 de dezembro. José Luiz Oliveira Lima afirmou que o general da reserva tem reputação ilibada e que a PGR não apontou elementos sobre qual seria a atuação específica de Braga Neto na trama golpista. Não fiz porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. Depois do almoço, os ministros retomaram o julgamento para avaliar 5 pedidos das defesas. Alexandre de Moraes abriu a análise das chamadas preliminares com o pedido de afastamento dele e dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. O relator ressaltou que o próprio plenário do Supremo já havia rejeitado a posição das defesas, que consideraram os 3 parciais. Os outros 4 ministros seguiram esse entendimento. Os juízes são imparciais e, a menos que se comprove algum comportamento contrário, que não se tem neste caso, não há por que afastar em nome de uma possível desconfiança de alguém. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz em qualquer lugar do mundo. Atuar com imparcialidade para a garantia dos direitos das partes, assim tem sido feito. Antes de seguir o voto sobre as outras preliminares, Alexandre de Moraes rebateu afirmações de que o STF teria aplicado penas muito pesadas a idosos que participaram do 8 de janeiro. Moraes apresentou um levantamento das condenações e disse que dos quase 500 condenados até agora, só aproximadamente 50 foram de pessoas com mais de 60 anos. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Em seguida, Moraes votou para rejeitar os questionamentos de que o STF não é o tribunal adequado para julgar os casos, porque os acusados perderam o foro privilegiado. E também para que a denúncia fosse ao plenário com todos os ministros. Moraes lembrou que em dezembro de 2023, ou seja, antes mesmo do oferecimento da denúncia, o plenário já tinha decidido que a maioria dos casos criminais passaria a ser julgada pelas turmas do tribunal e que não há elemento que justifique abrir exceções. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8, ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Moraes foi seguido por Dino, Carmen Lúcia e Zanin. O ministro Luiz Fux abriu divergência. Argumentou que já tinha votado anteriormente para que denunciados sem foro fossem julgados por instâncias inferiores da Justiça e que, caso a ação fosse aberta no Supremo, que fossem analisadas pelo plenário. Os ministros também analisaram os pedidos dos advogados de defesa para anular o caso. As defesas alegaram que houve ilegalidade na abertura da investigação e no fatiamento da denúncia em núcleos. Alexandre de Moraes afirmou que os pontos já haviam sido julgados pelo plenário do Supremo, que votou pela legalidade dos procedimentos. O relator rebateu ainda os argumentos de que houve cerceamento de defesa, dificuldade de acesso a documentos e busca ilegal de provas.
Moraes foi seguido pelos 4 ministros. Flávio Dino lembrou que, neste momento, o julgamento é somente sobre a aceitação ou não da denúncia e que, progressivamente, as defesas vão ter acesso ao conjunto de elementos probatórios. A defesa deve, com plena paridade de armas, ter acesso cada vez maior, progressivamente, ao conjunto de elementos. Nesse instante, nós estamos, sim, analisando fragmentos de realidade que marcam a proposta do Ministério Público. A resposta que o Poder Judiciário dá é: esses fragmentos, ou como disse um ilustre advogado que aqui está, esses melhores momentos possuem justa causa? São acompanhados das condições de aferição da justa causa, sim ou não? A 4ª preliminar foi um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que fosse assegurado o chamado juízo de garantias, um magistrado que fiscalizasse as investigações contra ele. Moraes votou contra, afirmando que o próprio Supremo já decidiu que o juiz de garantias não deve ser aplicado nos processos conduzidos pelo tribunal. O relator foi seguido pelos demais ministros da primeira turma. Os advogados de defesa também pediram a anulação da delação premiada de Mauro Cid. Moraes negou a preliminar e destacou que o acordo de Cid cumpriu todas as exigências legais e que em nenhum momento houve coação para obrigá-lo a fazer alguma declaração. O relator foi seguido pelos outros 4 ministros. Os ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin lembraram que a análise sobre a veracidade de uma delação só é feita depois do recebimento da denúncia e que a delação é somente o ponto de partida para a obtenção de provas. A delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Foi dito que o colaborador teria mentido. Essa é uma possibilidade real, mas que terá que ser verificada se houver o recebimento da denúncia no curso da instrução. O colaborador vai ser ouvido em juízo, vai poder ser questionado pelas defesas, se houver a instauração da ação penal, e aí é que será o momento oportuno de se aferir a credibilidade ou não daquilo que foi dito e mais, a eficiência ou não dessa colaboração, inclusive para o deferimento dos benefícios previstos em lei. Depois do julgamento das preliminares, o julgamento foi suspenso. Na manhã desta quarta-feira, os 5 ministros da primeira turma vão decidir se aceitam ou não a denúncia da PGR contra os 8 acusados. O primeiro a votar será o relator, Alexandre de Moraes. No início da noite, numa rede social, Jair Bolsonaro se queixou da mudança no regimento interno do STF, que fez com que ações penais originárias tramitassem nas turmas. Lembrou também a ampliação da competência do Supremo 2 semanas atrás para alcançar réus que não exerçam mais função pública e afirmou que as garantias inerentes ao foro incluiriam o julgamento pelo plenário, no caso de crime comum cometido pelo presidente da República. O ex-presidente escreveu, abre aspas, o momento conveniente dessas alterações mostra que a regra foi criada para mim e depois de mim poderão mudar novamente. Fecha aspas. O STF declarou que não vai comentar e que os questionamentos das defesas dos acusados estão sendo respondidos no julgamento da denúncia. A seguir, o governo americano anuncia que Rússia e Ucrânia concordaram com o cessar-fogo no... O governo americano anunciou que russos e ucranianos aceitaram a proposta de um cessar-fogo no Mar Negro. A Casa Branca diz que Estados Unidos e Ucrânia concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares no Mar Negro.
É o mar que banha parte da Crimeia, uma zona estratégica comercialmente para os dois países. O governo americano também sinalizou para a Ucrânia que vai ajudar a concretizar a troca de prisioneiros de guerra, a libertação de civis detidos e o retorno de crianças ucranianas deslocadas à força. O documento fala ainda na proibição de ataques contra instalações de energia da Rússia e da Ucrânia. Mais uma vez, a Casa Branca foi generosa com Vladimir Putin. O governo americano prometeu ajudar a Rússia a normalizar as vendas de grãos e fertilizantes, hoje sob sanções internacionais. A Rússia falou que só vai implementar o acordo depois que as sanções forem suspensas. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a trégua no Mar Negro e nos ataques à infraestrutura de energia entraram em vigor imediatamente. Essas declarações contraditórias deixam meio mundo com o pé atrás. Até porque, em outros momentos, o governo americano anunciou avanços nas negociações que não foram respeitados. E segue a mobilização aqui na Europa por uma trégua não só mais ampla, mas duradoura entre Rússia e Ucrânia. Amanhã, o presidente da França, Emmanuel Macron, que vem tentando assumir um protagonismo nas negociações aqui na Europa, vai receber em Paris o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O governo Donald Trump está tentando apagar um incêndio. O escândalo provocado pelo compartilhamento de planos americanos de guerra num aplicativo de mensagens e com um jornalista incluído por engano no grupo. O Comitê de Inteligência do Senado tinha uma audiência marcada para discutir ameaças estrangeiras, mas mudou o foco depois que o jornalista Jeffrey Goldberg, da revista Atlantic, revelou ontem que foi incluído por engano num grupo de mensagens de autoridades do governo. Entre elas, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. Segundo o jornalista, no grupo de aplicativo, o secretário de Defesa Pete Hegseth postou os planos detalhados da ofensiva americana contra rebeldes hutis no Iêmen. Ele enviou as informações 2 horas antes dos ataques, no último dia 15. Hoje, os senadores democratas da oposição pressionaram autoridades do grupo e questionaram por que documentos confidenciais foram compartilhados no aplicativo não oficial. O vice-presidente do comitê disse que se um oficial militar ou de inteligência fizesse isso, seria demitido. A diretora de Inteligência Nacional negou que dados oficiais tenham sido enviados. O senador então pediu que ela entregasse as informações ao comitê, já que não eram secretas. A diretora não respondeu. O diretor da CIA afirmou que a Casa Branca e a Agência de Segurança Cibernética aprovaram o uso do aplicativo, mas não para substituir as conversas do sistema de informações sigilosas. Em declaração para a revista The Atlantic, divulgada ontem, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional tinha confirmado a autenticidade das mensagens no aplicativo. As autoridades americanas e o serviço de inteligência têm protocolos de como tratar assuntos ultrasecretos, como planos de guerra. Isso só pode acontecer em instalações de segurança máxima e em dispositivos de comunicação autorizados. O presidente Donald Trump disse que o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, aprendeu a lição. Segundo Jeffrey Goldberg, foi Waltz quem o incluiu no grupo. Trump disse que foi um funcionário do assessor e que o caso foi a única falha em 2 meses de governo. Mais tarde, o presidente afirmou que não havia informação secreta nas conversas. Israel libertou hoje o cineasta palestino Hamdan Balal. Ele disse que foi vendado e espancado depois de gravar o ataque de colonos judeus a uma vila na Cisjordânia. Israel afirmou que Balal era suspeito de atirar pedras em policiais que tentavam controlar um confronto de palestinos e colonos. No início do mês, o cineasta ganhou o Oscar com o documentário Sem Chão. As Forças Armadas de Israel anunciaram que vão investigar o ataque por engano a um prédio da Cruz Vermelha na faixa de Gaza. A organização humanitária declarou que não houve feridos. Em Jerusalém, manifestantes voltaram a exigir que o Congresso e o governo priorizem a libertação dos israelenses sequestrados pelo Hamas. A seguir, Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa.
Na visita oficial do presidente Lula ao Japão, o governo japonês se comprometeu a enviar representantes para inspecionar as condições sanitárias da produção brasileira de carne bovina. O dia do presidente começou no Palácio Imperial japonês. Essa é a maior honraria a um chefe de Estado estrangeiro. Os japoneses convidam apenas um país por ano para visitar o palácio. Aqui nesse encontro, o imperador Naruhito e os principais membros do governo japonês receberam o presidente Lula e os principais membros do governo brasileiro. É para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão e estreitar os laços entre os dois países. Depois da Segunda Guerra Mundial, a família imperial teve que abdicar tanto do poder divino quanto do poder político, mas continua sendo a monarquia mais longeva da história. A mesma família no poder desde 660 a.C. Por causa da pandemia, a última visita foi em 2019, quando os japoneses receberam o presidente americano Donald Trump. Depois da cerimônia, Lula teve um encontro com empresários brasileiros exportadores de carne. O Brasil detém 25% de todo o mercado global, mas ainda não vende para o Japão. Os japoneses alegam questões sanitárias. Mas em maio, o Brasil deve receber a certificação de país livre da febre aftosa da Organização Mundial da Saúde Animal. O que deve fazer diferença nas negociações de agora, segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Fazer com que a carne brasileira ganhe espaço no mundo e também seja mais competitiva no mercado interno. Depois disso, o ministro brasileiro conversou por telefone com o ministro japonês e conseguiu dele o compromisso de que o Japão enviará um grupo de especialistas para averiguar a situação sanitária do Brasil. É o primeiro passo para uma possível abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira. E boa notícia para o governo num dia cheio de compromissos oficiais, que terminou com um banquete no Palácio Imperial, onde Lula discursou sobre as boas relações entre o Brasil e o Japão. Japão e Brasil são parceiros estratégicos. Compartilhamos valores como a democracia, a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. O Instituto Inovare lançou hoje a 22ª edição do prêmio que reconhece contribuições para aprimorar a justiça brasileira. Representantes de tribunais superiores, do Ministério Público e da magistratura estiveram na cerimônia, marcada pelo lançamento do livro que conta 20 anos de história do Prêmio Inovare. Nós avançamos muito e basta olharmos o histórico da premiação. Fomos, no passado, uma magistratura que não se preocupava com direitos sociais e muito menos com direitos das gerações futuras, o planeta, a biosfera sendo destruída. Tudo isso agora integra o cotidiano de cada juíza e de cada juiz brasileiro. O prêmio incentiva boas práticas para aprimorar a justiça brasileira. As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã até o dia 26 de maio, nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Na categoria CNJ, exclusivamente sobre equidade racial. As inscrições já estão abertas. Além das 7 categorias, há um prêmio destaque, que este ano será dado à prática que apresentar a melhor solução no uso da tecnologia para a eficiência da justiça. O prêmio é realizado pelo Instituto Inovare, em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União, associações jurídicas e o Conselho Nacional de Justiça, com o apoio do Grupo Globo. Daqui a pouco tem Brasil e Argentina na tela da Globo. O Luiz Roberto está lá em Buenos Aires. Boa noite, Luiz. Oi, Renata, boa noite, William, boa noite a todos. Pois é, esse é o maior jogo de futebol do planeta. É noite de Argentina e Brasil, aqui em Buenos Aires com 20 graus de temperatura e um palco para lá de especial. O Estádio Monumental de Nunes tem capacidade agora, depois das obras, para 85 mil pessoas. E a torcida argentina esgotou os ingressos e está comemorando a classificação do time matematicamente para a próxima Copa, após o empate entre Bolívia e Uruguai.
O time brasileiro chegou agorinha há pouco aqui ao Estádio Monumental de Nunes. A gente tem imagens da nossa delegação chegando e o técnico Dorival Júnior vai fazer 6 modificações no time. O Dorival, claro que conta com seu trio ofensivo, estrelas da companhia. O Rodrigo, do Real Madrid, o Rafinha, do Barcelona e o Vinícius Júnior, que fez o gol da vitória contra a Colômbia, chegando aí. Agora há pouco nós tivemos campeões mundiais no campo aqui, regendo a torcida. Do lado argentino, o Rodrigo De Paul, ali à esquerda, e o Paredes. Eles fazem sempre isso. Rodrigo De Paul que está de volta ao time. Futebol na Globo é logo depois de Mania de Você. Renata, William. Combinado, Luiz. E o Jornal da Globo é depois do BBB. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Galera, vocês vão ver que coisa interessante, ó. Aquelas pombinhas que eu mostrei. Olha aí, galerinha. Estão ali de trás do cacho de banana. A mãe saiu, né? A mãe sai para buscar alimento e para se alimentar, né? Aí elas ficam aí, ó. Que coisa engraçada. Que lindo, gente. Oh, nossa, gente. Epa! Solta! Pega aqui, nega. Solta! Pega aqui, nega, a pombinha. Pega aqui e bota no ninho. Ela voou na hora que eu fui filmar. Aí, galera, o Scooby quase que pegava, mas não pegou, eu não deixei. Eu fiz de tudo para proteger aí. Aí, o que aconteceu, galera? Eles ficaram por mais dias aí no ninho, né? Eles voltaram pro ninho, já estava bem espertinho. Eu afastei o Scooby um pouquinho até que eles voltassem. Ficou vários dias aí. Eu observava sempre eles, até quando cresceram. Às vezes eles aparecem aqui no terreiro e às vezes eles aparecem do lado de lá, onde é o cercado, onde o cachorro não tem acesso. Apesar de que eles já estão acostumando com os pássaros aqui. Os pássaros sentam, vêm comer minhoca ali, né? Alguns sabiá vêm comer minhoca ali debaixo das bananeiras, ele já acostumou. E eu quero que sempre tenha aqui, pessoal, assim, as aves, porque o intuito é manter elas por perto, para que de manhã cedo, né? A gente acorda aí com o canto das aves, né? Uma diversidade de pássaros que já tem aqui. A gente quer que venha mais e quer manter os que já tem. Galerinha. Galera, hoje nós vamos catar ali uns andu. Tem uns pés de andu aqui, um pouquinho de pé, né? Não é bem uma roça de andu, não. Alguns pés. Que bacana. Alguns pés de andu, galera, que nós plantamos aqui. Tá aí minha esposa aqui catando já. Ela começou ali. A gente vamos catar uns pés de andu aqui que tá bastante carregado, olha. Então já tá seco, galera. A gente tanto colhe ele verde como colhe seco. Então a gente tem pé de andu aqui, perto da casa, né? Tem naquela parte ali, aqui de trás das bananeiras. E também tem beirando a cerca ali, galerinha, ó. E aqueles pés lá, ó, perto dos pés de manga aí, beirando o muro, tudo é andu também. Alguns pés assim salteados, mas dá andu pra caramba. Aí tem também lá perto da estufa, tem lá, parece que é uns 6, uns 8 pés, né, nega, lá. Então aqui tem bastante, ó. E a gente vai colher ele seco, né, porque nós não dá conta de boiar o andu, ele estando maduro, galera. Dá um trabalho danado pra debulhar, né? Então a gente pega, vai tirando ele seco assim, ó. E depois bate. E coloca num saco, ó, a quantidade, ó. Fica, tá cheio. Olha aí. Olha o tanto aí de baixo já. Olha pra isso aqui. Vou mostrar pra vocês aqui no meio. Olha como tá carregado, olha. Muito carregado, galera. Então eu vou catar um bocado aqui. Só desse pé aqui, né? A gente começou aqui. E vamos ver depois no final o tanto que vai dar. Eu vou dar uma pausa no vídeo e volto assim que eu terminar de catar todos esses andu. Porque eu vou te contar, viu? Tem bastante, só nesse pé aqui. Então o pé já tá meio caído, ó. E aí a gente cata aqui e depois vamos lá para os outros pés. E aí em seguida eu vou mostrar o que vai dar só nesse pé aqui. Eu vou mostrar o tanto que vai dar na carroça. Já tem um bocado ali.
Olha aí, galera, ó. Catamos aqui, ó, desse pé aqui, ó. Agora estamos já naquele outro ali. Desse pé aqui, olha o tanto que deu, ó. Só que é só o seco, galera. Tem alguma barrinha ali verde que acaba vindo na mão. Mas os maduros aqui, em verde, a gente tá deixando aqui no pé, ó. E tá bastante carregado mesmo. Galera, lembrando que quem tem um quintalzinho, quer produzir um pé de andu desse aí, 1, 2, 3 pés, isso é fácil de produzir, galera. E no quintal aí cabe suficiente. Uns 3 pés dependendo do quintal. Se o quintal for muito pequeno, você planta 2. E isso produz aí por muito tempo. Todo ano você vai ter andu, né? Ele carrega muitas vezes. Eu não sei a base, né, de quantas vezes ele carrega no ano, mas aqui já carregou várias vezes. Ele nem acaba uma carga e começa a outra, né? Olha, ó. Aí vamos para ali para frente, depois catar os outros. E no final a gente vai trazer mostrando tudo que deu dos pezinhos aqui. Só onde tem aqui esses pezinhos. A gente não vai catar os de lá hoje não, porque é muito. Aí nós não dá conta que a gente tem que bater ele para tomar um sol, né? Pegou alguns gorgulhos aí. Galera, eu vou mostrar para vocês o que tá acontecendo aqui agora, ó. Essa banana tá madura, galera. Começou a madurar o cacho, mas infelizmente nós não podemos tirar, ué. Galera, se fosse vocês, o que vocês fariam? No caso que eu vou contar a vocês aqui que aconteceu aqui, no pé de banana aqui no sítio. O que vocês fariam no meu lugar? Eu já pensei, já tomei minha decisão. Você acredita que aqui dentro desse cacho de banana tem 2 ninhos de canário? Aquele canário, pessoal, conhecido como canário da terra. Aí agora o cacho de banana tá madurando e eu não vou tirar não. Eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou colhendo banana por banana até que dê tempo deles retirar os filhos aí e ir embora, né? Até porque se você vê que maravilha que é esses canarinhos cantando aqui na porta. Então eu faço de tudo para proteger os ninhos deles aqui, galera, que tem aqui ao redor. Virar a câmera aqui para vocês terem ideia de como tá o ninho. Acho que estão até aí dentro, viu? Que eles são muito mansinhos. Eles sentam muito próximo da gente. Parecia até que a gente já criava ele, porque eles acostumou bastante com a gente. Ué, voou agorinha, que susto! Galera, ó, vou tentar filmar aqui dentro do ninho, olha. Acho que dá pra conseguir. Olha lá os ovos lá, galera. Dentro do ninho dos canarinhos. Agora saiu na imagem aí, ó. Deu pra mostrar. Vocês estão vendo aí que maravilha, galera. Então, a gente vai tirando as bananas aqui aos poucos. Mas não vamos tirar o cacho não, porque... Pra não desmanchar o ninhozinho, né, galerinha? Olha que lindo lá, ó. Ainda tá os ovozinhos ainda. Então vai demorar uns dias aí pra poder a gente poder tirar esse cacho, olha. Que lindo. Maravilha, galera. Já estão agoniados ali para voltar pro ninho, ó. A fêmea é meio parda, ó. Onde ela tá lá no topo da bananeira, ó. Ó que canto lindo aí, ó. Oh, maravilha. Isso é uma das vantagens de estar morando no sítio. Mas lembrando que tem que fazer isso, galera. Se você quer um pássaro cantando na sua porta e ouvir todos os dias, todas as manhãs e tarde, você tem que preservar. Eita, galerinha, nós deixou para terminar a apanha do andu já de tardinha, galera. Tivemos que sair cedo e aí voltamos e vamos pegar o resto. Aí pegamos naquela hora, tiramos um pouco para debuiar para cozinhar, né? E aí ficou agora esse restinho na carroça, ó. Foi o seco que tinha, né? Deixamos alguns pés sem colher, ó, mas ainda deu bastante, galera, ó. Tudo andu seco. Então aqui, galera, não precisa debuiar nesse maduro, né? Esse seco aqui a gente só bota ele no sol para terminar de secar alguns aqui, que tá maduro. E a gente vem e coloca no saco para bater, ó. Olha aí, galera, ó. Tamanho dos grãos. Os grãos são enormes, ó. Então andou bem sadinho aí. Tem aqui e lá tem uns besourinhos, né? Furou algumas barrinhas. Mas a gente bota no sol aí. Esses besourinhos, sabe? O grãozinho bom todo, ó. Então, galera, para quem gosta aí, ó, de feijão andu, só é plantar até numa área pequena aí de quintal que produz, galera. Produz tranquilo e dá cimento aí de qualidade, ó, no próprio quintal. É maravilhoso demais, galera. Bom demais da conta. Scooby tá aí caçando. Tu acredita que Scooby gosta disso aqui, ó? Ele come os grãos, ó. Que eu vou dar uns grãos aqui a ele, só para vocês verem, ó.
Scooby. Ó. Ele come tudo, galera. Ele come, chupa. Esse cachorro aqui, ó. Ele é diferenciado. Ei, não. É não, moço. Não vou lhe dar mais não. Sai. Sai, tu vai sujar meus andu aí de saliva. Ó. Scooby é diferenciado. Olha, galera. Quem tá ali, ó. Entrando no ninho, ó. Não dá pra ver por causa do... Que o sol tá raiando aqui, galera. Na minha direção.